Olá, estamos de volta aqui para a segunda parte desse vídeo, né? Falando sobre o governo que virá, né? O último império, o império do anticristo, o último império humano, né? E agora nós vamos falar sobre um pouco sobre aquela informação que eu deixei sem muitas informações, sem muitos detalhes, no primeiro vídeo, que é sobre quem será esse império que vai retornar, né? O império que subirá do abismo. Diz assim: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, e já não é, todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era, já não é, e que tornará a vir. E também são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, outro ainda não veio. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º rei, e é dos 7 e vai à perdição. Parece um quebra-cabeça muito doido, né? Muito enrolado. Mas, como já sabemos, besta, que é um animal, significa reino. Então a gente pode entender aqui que o anjo está falando para João na ilha de Patmos. João, o reino que você viu da besta, aquele reino que ainda vai surgir, esse reino que você está vendo nessa visão, né, na profecia, ele era, ou seja, ele já reinou, ele um dia estava no poder, já não é, ele não está reinando agora no momento. Ou seja, quem estava reinando no momento que o anjo estava dando essa profecia para João? Era o Império Romano. Então, segundo o olhar de João, o anjo está explicando para ele: João, o reino que um dia reinou e que agora não reina, todavia está para subir do abismo, mas vai voltar. Ou seja, João deve pensar: peraí, então eu estou aqui no reino de Roma, o anjo está me dizendo que esse reino de Roma não é o que vai voltar. Ele está me dizendo que o reino que eu vi lá na frente é um reino que já passou. Ele já reinou algum tempo para trás, antes do Império Romano. E esse vai esperar passar o Império Romano para voltar. Todavia está para subir, né? Vir novamente do abismo. E vai para a perdição, porque é o Império da Besta. Quando Jesus voltar, ele vai ser destruído. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Ou seja, eles ficarão admirados porque eles não têm o conhecimento de quem tem o nome no livro da vida. Tem. Aqueles que têm um nome no livro da vida não vão entrar no reino da besta. Não vão ficar admirados com isso, porque já tem o conhecimento bíblico para informar que isso iria acontecer, né? Aí diz: quando virem esses outros que não têm um nome no livro da vida, portanto não têm a mente de Cristo, não têm as revelações do Espírito Santo, esses vão ficar admirados quando virem a besta que um dia reinou, que não estava reinando no tempo de João, mas que tornará a vir, como está aqui neste versículo. E aí o anjo continua explicando para ele: são também 7 reis, 5 já caíram. Aí o João tem que olhar para trás, quais foram os 5 reinos antes do reino que ele estava, que já tinham passado. Então, vendo de lá para cá, vem o reino do Egito, o reino da Assíria, Babilônia, Medopérsia e Grécia. E só tinha ali o 6º, que era o de Roma, onde ele estava. E aí ele diz: um existe, que era onde João estava, o 6º reino, que era a 6ª cabeça do grande dragão que foi visto por João, né? Um existe.
E o outro, que é o sétimo, ainda não é vindo, que é este, que é o império da besta. Ainda não é vindo, ou seja, tinha que passar o Império Romano para que este novo reino viesse a existir. E quando vier, convém que dure pouco tempo, porque ele vai durar pouco tempo, porque senão nenhuma carne se aguentaria, né? Nenhum ser humano suportaria esse reinado do anticristo, ao qual a Bíblia diz que nunca houve e nem haverá tempo pior do que o que está por vir na grande tribulação. E aí o anjo ainda fala para ele no versículo 11. E a besta, mais uma vez, o anjo faz questão pela segunda ou até terceira vez de frisar para João. João, a besta, o reino que era, que já foi e já não é, não está reinando, é ele também, é essa besta, é esse reino que é o oitavo. Por que o oitavo rei? Ele é o oitavo rei porque aí vem dizendo, e é dos 7, e vai à perdição. É dos 7 reinos. Esses 7 reinos que eu coloquei aqui para vocês, né? Novamente, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, aí sim, Roma entra na história, e o 7º reino, que é o reino do anticristo. Ou seja, o anjo deixa claro que o reinado que será do anticristo, da besta, será um reinado que já foi antes de Roma. Por isso que lá naquele versículo anterior vai dizer que era como um leão, como o urso e como o leopardo, que são os símbolos da Babilônia, da Medo-Pérsia e da Grécia. Então vai ser uma unificação dessas ideias de como agiu esse reino no último reino. Mais uma vez colocando a formação do novo império baseado nos impérios anteriores aos de Roma. Então, só para deixar isso bem claro, que na profecia para o tempo do fim, Roma não está contada para que ela venha a ser uma das candidatas ou a própria candidata a voltar a ser o império do tempo do anticristo. Tá? Será um que foi antes de Roma, por conta desses versos e de outros também, que está escrito em outros profetas. 3 impérios em um. Aqui está o que eu acabei de falar. Seria o leopardo, o urso e o leão. E aí Satanás, que é representado pelo dragão aqui, dá o poder para este grande império. Aqui, mais uma vez, para a gente conhecer, é como se o tempo profético tivesse parado aqui na Grécia. Não o tempo histórico. O tempo histórico entrou com Roma, e Roma veio e aconteceu tudo o que teve que acontecer, mas o tempo profético é como se ele tivesse parado aqui nas coxas de bronze, né, que era o tempo da Grécia. E aí vem a revelação no tempo de Roma, porém apontando que o restante da estátua, as pernas de ferro e barro, ainda vão acontecer pós o reinado de Roma, porque será o 4º reinado, o último deles. Né? Se a gente colocar como se Roma já fosse as pernas, então já aconteceu o reinado do anticristo, porque as pernas já teriam acontecido, e isso ainda não aconteceu. Isso vai ser um conjunto com os pés de barro, né? As 10 dedos representando os 10 chifres, e assim por diante. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Semelhança da visão de Daniel com a de João. O 4º animal a ser descrito pelo anjo era tão terrível que Daniel era incapaz de descrevê-lo. Tudo que Daniel foi capaz de descrever eram os 10 chifres da besta. Quando chegamos ao Apocalipse, capítulo 13, vemos que o animal visto por João, o apóstolo João, também tinha 10 chifres. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aí o de Daniel. 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Ou seja, Daniel e João têm a mesma visão. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante da qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros.
Então Daniel também viu esse animal com os 10 chifres, né? Só que ele viu esses animais, esses 10 chifres, já na cabeça, na 7ª cabeça. Daniel não viu todo o processo do animal, do dragão, com as 7 cabeças. João, sim, já muitos anos depois de Daniel, Deus ampliou a visão para João, mostrando que as 7 cabeças, os 7 reinos que foram contra Israel, eram dominados por esse grande dragão que é Satanás, né? O Egito, a Síria, a Babilônia, todos esses exércitos, esses reinos, eles atacaram Israel, fizeram cativos e tudo mais. Então a mesma visão de Daniel foi a que João também teve. Aí João fala: e eu pus-me sobre a areia do mar e vi do mar, subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, né, coroas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Aí, né, como eu havia falado, que Deus deu toda uma amplitude para João. O fim dos reinos humanos. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como pragana das eiras de estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então, para explicar um pouco aqui dessa pedra, essa pedra é Jesus, que é a rocha, que é lançada sem auxílio de mão. Ou seja, quando Jesus veio à terra na primeira vez, ele teve o auxílio de mãos, ele precisou das mãos humanas, né, da barriga de Maria, teve esse auxílio para ele entrar no planeta Terra. Nessa segunda vez, agora ele vem glorificado como o rei de todo o universo. Então ele não precisa mais disso. Ele vem agora cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua. Foi cortada de um alto monte. Vai seguir num outro versículo. Que monte é esse? Um monte em profecia quer dizer reino. E esse reino é o reino dos céus. Jesus foi cortado, essa pedra, lá de um alto monte. Jesus desceu do céu, do reino dos céus, para agora instituir o seu reino na terra, que está agora sendo governado pelo anticristo naquele momento, né? E vai tocar justo nos pés. Ou seja, a pedra não bate na cabeça, que era a Babilônia, não bate no peito, que era a Medopérsia, não bate na cintura, que era a Grécia, não bate nas pernas de ferro, e que foi o quarto reino junto com os pés, mas ele bate justamente nos pés, que é a última etapa dos reinos, que é dividido em 10 reinos, né? Os 10 chifres, os 10 dedos. Então ali serão subdivididos o reino do anticristo, e eles se unirão, os 10 dedos, os 10 reis, os 10 chifres, para dar o poder ao anticristo, ou seja, que vai sair do meio desses 10 chifres, e aí sim vai reinar sobre eles, né, no momento. E aí vai continuar aqui: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, Jesus Cristo, e ao seu exército. E a besta foi presa. O reinado, representado por um animal, por uma besta, né, foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, que diz que a besta foi presa e com ela o falso profeta. Eu ainda não formei totalmente essa ideia, estou estudando, estou conversando com alguns outros amigos pastores e procurando entender se o
falso profeta, ele é o próprio anticristo. E não que teríamos aqui o anticristo e o falso profeta, mas sim o que a Bíblia nos diz é a besta e o falso profeta que foram presos e lançados vivos no lago de fogo. Ou seja, a besta, o reino, e o anticristo, que é o próprio falso profeta, que é o rei desse reino, foram lançados vivos no lago de fogo. Mas um reino lançado vivo no lago de fogo? Não, aquela é uma representação que o animal e a pessoa, o falso profeta, foram lançados vivos. O animal, que é a besta, representa o reino. Essa falando na visão de João, né? Mas já trazendo o significado disso, esse animal é um reino. Então eu ainda estou estudando sobre essa hipótese, né, da Bíblia estar dizendo ou não que o próprio falso profeta é o próprio anticristo. Se vocês tiverem informações, outros textos bíblicos em relação a isso, me ajudem, né? Coloquem aí as suas informações, o seu entendimento com respeito a esse assunto, para que a gente possa estudar e ter uma meditação em cima disso e conseguir chegar num ponto comum. Mesmo porque a gente vai entender que quem impõe a marca, né, da besta é o falso profeta, e a gente entende que quem impõe a marca é o anticristo. Então já seria ali meio que a mesma pessoa, né? O anticristo, ele quebra o pacto com 3 anos e meio, no meio dos 7 anos, e ali ele se revela como anticristo. E a Bíblia vai dizer que o falso profeta, a segunda besta, que é o falso profeta, se levanta depois da primeira besta. Ou seja, o anticristo, ele vai se levantar por segundo. Então eu faço essas colocações e me faz pensar, né, se o anticristo realmente não seria ele mesmo o próprio falso profeta. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Ou seja, todo o exército do anticristo foi morto pela palavra de Jesus, que é o que está sobre o cavalo. É o que está sentado sobre o cavalo, é Jesus. E aí entra o texto que as aves vão comer as carnes desses reis poderosos, né? Como está escrito em Mateus 24, versículo 28. E também lá em Apocalipse, esse aqui, 19, e também lá em Ezequiel 38 e 39, né? Que falam dessas aves comendo a carne dos poderosos. Então, aqui para finalizar, chegamos com essa imagem da pedra batendo, atingindo os pés, na qual essa pedra ela é o reino de Jesus Cristo. Jesus virá para tomar o reino, e vi o céu aberto, eis com um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroas, autoridade, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Apocalipse 19, 11 e 12 relata a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve, Jesus voltará. Então, que Deus nos abençoe, que esse tenha sido mais um estudo para conhecimento da palavra do Senhor, e que você possa dar um like aí no nosso canal, Escatologia, Princípio do Fim. Eu sou o pastor Jean, e que a gente possa estar cada vez mais aprendendo da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.